Olá, que a paz do nosso Mestre acolha, os nossos corações nessa oportunidade de hoje, que todos nós possamos ser acolhidos, e envolvidos pelo abraço fraterno aí do nosso Mestre Jesus, que todos possamos nos sentir aí confortados e abraçados. Meu nome é Evandro, eu sou um voluntário, e hoje agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês para refletirmos, conversarmos um pouquinho, sobre o Evangelho de Jesus, o capítulo 4, que é o tema da nossa oportunidade de hoje. E o capítulo 4 ele vem falar um pouquinho, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a nossa reflexão ela se encontra no item 18 ao 23 do Evangelho. E nós vamos falar um pouquinho do nosso lar, de família, O lar, o encontro para compreensão e ajustes. Para iniciar essa nossa reflexão, eu convido a todos a refletirmos um pouquinho sobre as nossas raízes culturais. Falamos de família, então entendemos um pouquinho. Quem sou eu? É uma reflexão para todos nós. Que mundo é esse que eu vivo, que é a nossa casa, o nosso planeta Terra? Como se estruturou a minha família? São questões que nos ajudam a entender um pouquinho de nós mesmos, entender um pouquinho do que estamos vivenciando, na nossa oportunidade de hoje. Eu sei como foi a infância dos meus pais, como se estruturou a minha família até chegar até mim, o que era diferente na família dos meus pais, comparado com a minha de hoje. Se é que eu já formei uma, eu ainda moro com meus pais, mas são reflexões para entendermos um pouquinho, quando paramos para nos dar uma oportunidade de entender as nossas raízes culturais, porque sabemos que, como seres humanos, sofremos influência do meio em que vivemos, da cultura da nossa cidade, do estado que a gente vive, do nosso país, que é o Brasil. Então somos um pouquinho, hoje somos um pouquinho de cada um com que convivemos. O que cada lugar que eu passei, o que eu trouxe, o que formou a minha estrutura hoje. A exemplo de uma viagem, nos lugares que eu passei, o que eu trouxe na minha bagagem. Quando falamos um pouquinho da reencarnação, que a gente troca roupa de montão, que a gente tem várias oportunidades, o que eu trago de estrutura moral para que eu possa, na família de hoje, entender esse encontro, de pessoas muitas vezes tão diferentes. Então entendemos um pouquinho sobre como veio se estruturando, me ajuda a entender o meu processo de hoje. É apenas para refletirmos, pararmos um pouquinho, haja vista que o que estamos vivendo hoje, com a pandemia, estreitou um pouquinho a nossa família, estamos convidados a ficar um pouquinho mais juntos. E isso acabamos observando um pouquinho como é a convivência de cada um. Conviver com aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade é um pouquinho mais fácil, mas conviver com aquelas pessoas que a gente tem exige um pouquinho mais de paciência, então a gente precisa ter um pouquinho mais de habilidade. E entender como tudo isso foi se constituindo, para a gente entender um pouquinho de nós mesmos. Já visto que nós já falamos que somos um pouquinho influenciados com um pouquinho de cada um com aquilo que passamos. Então a vida vem de Deus, mas a convivência vem de nós. Então como que eu vou projetar, como que eu vou analisar as nossas raízes culturais, não é apenas para constatar que o tempo era diferente, que lá era mais difícil, aqui está mais fácil,
mas para entendermos um pouquinho do que trazemos, né, do que fomos influenciados, né? Lembrando que a família, né, é a nossa oficina de trabalho, é ali que vai oferecer para nós, né, as ferramentas para ajustarmos, para trabalharmos mesmo o nosso eu interior. Né? Não é uma tarefa fácil, né? Isso é que muitas vezes a gente se dá melhor que as pessoas que não são da nossa família consanguínea, né? Fala, nossa, me dou tão bem com aquelas pessoas, eu me dou tão bem com o pai do meu amigo, com o pai daquela pessoa, e me sinto um estrangeiro na minha própria família, né? Um estranho, são pessoas tão diferentes, mas são pessoas necessárias, né? Que tudo, né? A gente não foi colocado ali a esmo. Tudo teve uma programação, teve um sentido, né? Lembrando que Deus é amoroso, cuidadoso, quer o nosso bem, quer o nosso melhor sempre, né? E nos oferece oportunidades para que possamos trabalhar isso em nós, né? Por isso o tema, né? Lar, né? É uma oportunidade de compreensão e de ajustes, né? Então é que possamos entender. Quem tem mais informação tem mais responsabilidade. Então, quando nós aqui estamos nessa oportunidade, refletindo sobre a família, sobre o nosso eu interior, né? Trazendo essa narrativa de que, né, Deus é amoroso, Deus é cuidadoso, quer sempre o nosso bem. E o nosso mestre, que é o nosso professor, Jesus, né? Que exemplificou para nós, né, o amor, né, o diálogo, a compreensão. Então, isso que temos que buscar em nós, no convívio com o outro, né? Os companheiros que partilham a experiência conosco no cotidiano, né? Então, é essa oportunidade que vai nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, né? Como nos damos a oportunidade de aprender e de estar com a mente aberta, aproveitar as oportunidades, né? Então, após cada existência, vamos buscando um pouquinho, vamos avançando sempre, né? A gente nunca regride, né? Sempre a gente aprende com o outro de alguma maneira, né? Com o convívio, com as experiências, com as oportunidades. E o capítulo do Evangelho, ele vem nos dar a oportunidade de refletir um pouquinho, né, sobre a nossa família, né, sobre o que buscamos, né, nos relacionamentos, né. Então, o que vamos levar daqui, o que vamos aprender, né, quais são as oportunidades, né, que a vida vem nos oferecendo. Então, como falei, né, a oportunidade que estamos vivendo, né, na pandemia nos ajuda a estreitar um pouquinho os laços familiares, né, e perceber no comportamento dos que nos são caros, né, das nossas famílias, e buscar entender o outro como estamos buscando entender nós mesmos. Né? Lembrando que Deus, né, com seu cobertor fraterno, sempre nos acolhe, né, jamais vai nos deixar abandonados. Então, que tenhamos sempre isso em mente, né, que sempre estamos sendo acolhidos, amparados, e que buscar esse Deus amoroso, esse Deus cuidadoso, que sempre quer o nosso bem. Então, a semelhança, né, essa busca, né, da convivência que nos ajuda a compreender um pouquinho mais de nós e trazendo, né, tem uma história que nos ajuda a refletir um pouquinho sobre esse fato da nossa convivência, né? É uma historinha de uma tribo, né, que tinha como costume, quando os pais, né, se um falecesse, né, um deles iria morar com o filho que estivesse casado e ele teria que cuidar do seu pai, né, toda a velhice.
Então havia um casal, né, que tinha acabado de se casar, e o pai do esposo, né, do marido, havia falecido e a mãe havia ficado sozinha e ele trouxe a mãe para morar com eles, como era o costume da tribo. E a nora, ela não se dava muito bem com a sogra e vice-versa, né? Na frente, né, do marido, a nora conseguia ter uma habilidade de ter uma convivência bacana, mas quando elas estavam sozinhas, né, gerava muitos atritos. E a nora, percebendo que ia ter que cuidar, conviver com a sogra até quando ela desencarnasse, recorreu para conversar com o pajé da tribo, né? E chegando lá, ela falou: estou com um problema, pajé, preciso da sua ajuda. Pois não, minha querida, o que você deseja? A minha sogra foi morar comigo e eu preciso de um veneno que eu quero matá-la. Ele: tudo bem. Você deseja isso mesmo? Sim, desejo um veneno que... Aí ele foi lá dentro, pegou um vidrinho pequenininho e falou: pois bem, aqui está, né, o veneno. Mas eu te alerto, esse veneno é muito forte. Se você ministrar ele de uma vez só, todos da tribo vão perceber que, né, em pouco tempo sua sogra faleceu e vão desconfiar de você. Então você vai ministrar uma gotinha por dia. Você vai fazer uma sopa, né? E para não deixar nenhuma dúvida, assim, para todos perceberem que você está tratando bem a sua sogra, você faz a sopa e, né, almoça e janta com ela, em todas, na oportunidade. Ela falou: é bem pensado, né? Assim ninguém vai desconfiar de mim. Sim, entregou, né, o veneninho para ela e ela seguiu para o lar e preparou aquela noite o jantar, preparando uma sopa e, né, chegou para a sogra e falou: fiz uma sopa para nós. Ela: para nós? Como assim? Para nós jantarmos, né? Quero o bem da senhora. Aí, com esse processo, né, passaram a conversar, ela passou a tratar bem, a conversar, a ter um diálogo, a escutar a sogra e a sogra vice-versa, né, nessa conversa, e foram assim, né, assim ela foi ministrando o veneninho, tomando essa sopinha fraterna com a sogra, e assim foi se seguindo, né, ela forçou, né, a entender a sogra, né, e passado um tempo, o veneninho estava quase acabando e ela percebeu, né, o quão boa era a sogra. Ela falou: nossa, estou com um problema, eu não quero que a minha sogra morra, né? Ela é tão boa, me fez companhia, a conversa, né, ela passou a entender de uma maneira a sogra e vice-versa, né, passaram a se dar bem. Ela correu no pajé e falou: pajé, estou com um problema, eu não quero mais que minha sogra morra e o veneninho já está acabando. E ele olha para a nora e fala assim: pois bem, minha querida irmã, aquilo não era um veneno, era apenas um temperinho para a sua sopa. Continue ministrando a gotinha até acabar, que a sua sogra não vai morrer, pode ficar tranquila. E ela seguiu, né, feliz, falou: nossa, que bom, né? E assim se seguiram. O que podemos tirar dessa lição, né, dessa pequena historinha? Se dar a oportunidade de entender o outro, né, de conviver com o outro, de escutar o outro, né, o que Jesus sempre nos proporcionou, que é o amor, né, cobre uma multidão de pecados, o diálogo, a compreensão, são ingredientes para que a gente consiga conviver com aquela pessoa difícil da nossa família, que a gente tem dificuldade, que a gente não consegue, né, ter diálogo. Mas nós que estamos aqui, que estamos tendo a oportunidade de refletir um pouquinho das nossas raízes culturais, como se estruturou a minha família, como que eu venho me encontrando, né? Esse mestre, esse Deus amoroso
que eu encontrei, que quer sempre o meu bem, né? O nosso bem, que nos oferece esse cobertor fraterno de amor, de compaixão, de paz, que tudo passa, né? E a gente passa a entender um pouquinho melhor o outro, lembrando, né, que a vida vem de Deus, mas a convivência, né, ela vem de nós, né? Aqueles companheiros que partilham a experiência conosco no cotidiano, né? Tudo tem um propósito, né? Tudo tem um porquê. Com todas as experiências vamos aprender um pouquinho, lembrando, né, que todas as pessoas que passam pelo nosso caminho acabam influenciando as nossas vidas, então que possamos sempre buscar, né, o olhar de compreensão, de amor, de paz, né? Aquelas pessoas que encontramos, né, difícil na nossa intimidade, né? É aquela pessoa que nos exercita, né, trabalharmos um pouquinho mais em nós, né, a compreensão, né, o diálogo que nos força a entender. Então, quando a reflexão ela vem nos trazer que o lar, né, é um momento, é um local de compreensão e de ajustes, né, que é a nossa oficina de trabalho, que nos oferece ferramentas para que possamos, né, assim trabalharmos essa oportunidade. E lembrando que Deus está sempre conosco, nos amparando, nos intuindo. Nós temos, né, Ele é tão amoroso que nos proporciona um anjo guardião que está sempre do nosso lado, nos acolhendo, nos envolvendo de amor, de paz. Basta buscarmos em nós coragem para seguirmos em frente nessa jornada e aproveitar as oportunidades, né? Como na nossa história, né? Buscarmos, né, numa forma bacana, entender o outro, né? Aquela pessoa difícil, fazer apenas a nossa parte, como Jesus nos ensinou, né? Que possamos assim, né, envolvidos de amor, seguirmos adiante, né? Buscando trabalhar com as ferramentas que o nosso lar oferece. Jesus sempre estará do nosso lado, meus queridos irmãos. E que a paz do nosso Mestre Jesus abrace a cada um de nós e que possamos assim nos sentir confortados, amparados e com esse cobertor fraterno que esse Deus amoroso nos proporciona. Que a paz do Mestre acolha cada um de nós. E eu desejo uma excelente semana para todos. Que assim seja, graças a Deus.